Irmãos, vamos complementar algo a respeito do capítulo 2. Hermanos, vamos complementar algo con relación al capítulo 2 Rapidamente. rápidamente E já seguimos para o capítulo 3. y vamos a seguir ya para el capítulo 3. Efésios, capítulo 2. Efesios 2, Vamos ler os versículos 16 vamos a leer a partir del versículo número 16 até o versículo 20. hasta el 20. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Senhor, ajuda-nos em mais esse tempo juntos. Señor, ayúdanos más en ese tiempo juntos. Dá-nos o espírito de sabedoria e Danos espíritu de revelação. sabiduría y de revelación. Confiamos em Ti. Confiamos en ti. Esperamos em Ti. Esperamos en ti. Ajuda-nos. Ayúdanos. Em nome de Jesus. En el nombre de Jesús. Amém. Amén. Irmãos, apenas então uma ideia complementar a respeito dessa feitura. Bueno, vamos a complementar entonces esta idea de hechura. Nós vimos que essa feitura de Deus, Vimos que esta hechura de Dios ela tem a ver com um novo homem de uma nova criação. tiene que ver con el nuevo hombre de una nueva creación. Então, em primeiro lugar, o Senhor Jesus é o novo princípio de Deus. Entonces, en el primer lugar, el Señor Jesús es el nuevo hombre de Dios. Ele é o novo homem pessoal. Él es el nuevo hombre personal. O segundo homem, El segundo hombre. novo princípio. Un nuevo principio. Aquele que está no céu Aquel que está en los cielos e também está na y terra. también está en la tierra. Como nós falamos, isso é Como objeto esto es objeto especial dos escritos de João, especial de los escritos de Juan, especialmente do Evangelho de João. especialmente del Evangelio de Juan. Então, João diz algo tremendo naquele Evangelho, Entonces Juan va a decir algo tremendo en aquel Evangelio, que ninguém jamais viu a Deus, que nadie más vio a Dios. mas o Deus unigênito, Pero el Dios unigénito que está no seio do que Pai. está en el seno del Padre, Esse era o lugar de habitação do Filho. ese era el lugar de habitación del Hijo. O Filho está no seio do Pai. El Hijo está en el seno del Padre. Ele nunca deixou essa posição. Él nunca dejó de esta posición. Então, quando João usa essa expressão, o Filho no seio do Entonces, Pai, cuando Juan va a utilizar esta expresión, Juan en el seno del Padre, el Hijo en el seno del Padre, somente 2 vezes no Evangelho de João aparece essa palavra. solamente 2 veces en el Evangelio de Juan aparece esta A palabra. palavra seio. La palabra seno, Seio. seno. O Filho está no seio do El Pai. Hijo está en el seno del Padre. João 1,18. Juan 1:18. E em João Y en 13:23, Juan 13:23 diz que João, o discípulo, va a decir que Juan el discípulo, ele se reclinou él se reclinó sobre o seio de sobre el seno de Jesus, Jesús ou sobre o peito de o Jesus. sobre el pecho de Jesús. Então, é um único quadro, Entonces es un único cuadro em 2 etapas. en 2 etapas. O Filho no seio do Pai. El Hijo en el seno del Padre Essa é uma posição es eterna. una posición eterna. O Filho é o Filho do seu amor. El Hijo es el Hijo de su amor. E você lembra o que Paulo diz em Colossenses? Acordate lo que dijo Pablo en Que ele nos Colosenses, tirou do império das que Él nos trevas quitó del imperio de las e nos tinieblas transportou y nos transportó para o reino do para el Filho reino do del seu Hijo amor. de su amor. Então o Filho está no Entonces, seio do el Pai. Hijo está en el seno del Padre. Essa união nunca foi Esta quebrada, unión nunca fue rota, a não ser na cruz do Calvário. solo en la cruz del Calvario. E quando nós lemos o João 13:23, Cuando leemos Juan 13:23, João está reclinado no seio Juan do está Filho. reclinado en el seno del Hijo. Então você vê os 2 versículos juntos? Entonces podemos ver los 2 versículos O juntos. Filho está no seio do El Pai Hijo en el seno del e Padre João está no seio do y Filho. Juan en el seno del Hijo. Esse é o tema de João. Ese es el tema de Juan. Cristo é a casa de Deus. Cristo es la casa de Dios. Destruí este santuário, Destruí este E em 3 santuario dias o y en reconstruirei. 3 días le voy a reconstruir. ele se referia ao santuário do seu Él corpo, estaba haciendo referencia al santuario de su cuerpo, do qual aquele templo era só uma de lo figura. cual aquel templo era solamente una Cristo figura. é Betel. Cristo es Betel. Cristo é a casa de Cristo Deus. es la casa de Dios. Então,
Entonces, Assim como o Filho está no seio do Pai, así como el Hijo está en el seno del Padre, o Filho está no Pai, el Hijo está en el Padre, assim João está no seio do Filho. así también Juan está en el seno del Hijo. Vida de união. Vida de unión. Esse é o tema de João. Ese es el tema de Juan. Por isso você só vai encontrar Por eso solamente vamos a o encontrar capítulo sobre a videira verdadeira el capítulo sobre la videra no verdadera Evangelho de João. en el Evangelio de Juan. Eu sou a videira Yo soy la verdadeira. videra verdadera. Meu pai é o Mi agricultor. padre es el agricultor. O pai plantou o filho. El padre plantó al hijo E o pai nos enxertou no y el filho. padre nos ha injertado en Somos el hijo. ramos da videira. Somos ramos de la videra. Habitai em mim. Habitad en mí Eu habitarei em vós. y yo habitaré en vosotros. Vida de união com Vida de Cristo. unión con Essa Cristo. é a chave para João. Esta es la clave para Juan. Quão importante é isso, Y irmãos? cuán importante es Se esto, nós não hermanos. vemos isso, Si no vemos esto, nós vamos ler o livro de vamos a Apocalipse, leer el libro de Apocalipsis. preocupado em medir quantos centímetros mede o gafanhoto do Apocalipse. Preocupado en medir cuántos centímetros mide la langosta allá en el libro de Apocalipsis. Você se lembra do gafanhoto do Apocalipse? ¿Se acuerdan de É do tamanho de um la homem. langosta? La langosta del Apocalipsis, ¿cuánto Mas mide? quando nós abrimos o livro de Pero Apocalipse, cuando abrimos el libro de o Apocalipsis, que nos chama a atenção lo que nos llama atención é a união com Cristo. es la unión con Cristo. Bem-aventurados aqueles que são Dichosos chamados aquellos que son llamados para a ceia das bodas para do la cena de Cordeiro, las bodas del Cordero, cuja esposa a si cuya mesma já esposa se a sí mismo ataviou. ya está ataviada. Então, tudo que João tem a nos Entonces, dizer todo lo que Juan tiene a decirnos é a vida de união es la com vida de Cristo. unión con Cristo. O Filho está no seio do El Pai Hijo en el seno del e Padre nós estamos no y seio do nosotros Filho. en el seno del Hijo. Maravilhosa união. Maravillosa unión. Então, quando João vai descrever o Senhor Jesus, Entonces, cuando Juan va a describir al Señor Ele é o Jesús, Deus unigênito Él es el Dios unigénito que está no que seio do está Pai. en el seno del Padre. E Ele nos revelou Él o nos Pai. reveló al Padre. A palavra usada ali é exegese, La palabra ahí es exegesis, que significa revelar. que significa revelar. Exegese. Exegesis. O Filho é o exegeta do Pai. El Hijo es el exegeta del Padre. Ele é quem revela o Pai. Él es quien revela al Padre. Então, Entonces, aqui no escrito de Paulo, aquí en el escrito de Pablo, quando ele fala sobre a feitura, cuando va a hablar sobre la hechura, ele se refere ao novo él homem, está haciendo referencia a Mas un não é- nuevo hombre, mas não é o novo homem pessoal. pero no es un nuevo hombre personal. Essa é a ênfase de João. No es el énfasis de Juan, É o novo homem corporativo. pero un nuevo hombre corporativo. Ele criou em si mesmo Él creó en sí mismo novo un homem, nuevo hombre, fazendo a paz. haciendo la paz. Dos dois povos, De los dos judeus pueblos, e judíos y gentios, gentiles, ele fez él um. hizo uno. Então, já vimos essa Entonces, maravilhosa ya vimos feitura. esta maravillosa hechura. Aquele que está em Cristo Aquel que está en Cristo é uma nova es criação. una nueva creación. O novo homem da El nova nuevo criação. hombre de la nueva creación. Ainda há algo a mais a dizer sobre esse Aún novo no homem. hay algo más a decir sobre ese nuevo Mas nós vamos hombre. deixar isso para o capítulo 4. Pero vamos a dejar eso para el capítulo 4. O capítulo 4 vai nos dizer como esse novo homem é formado na experiência El prática. capítulo 4 nos va a decir cómo este hombre Formado es formado na experiência en una prática. experiencia práctica. Fala sobre a escola de Cristo. Va a decir sobre la escuela de Cristo. Efésios 4, Efesios 4, de 20 a de 24. 20 a 24. Vamos deixar isso para amanhã. Vamos a dejar esto para mañana. Então vamos complementar essa ideia do novo Vamos a homem, complementar esta idea del nuevo hombre, da nova de la criação, nueva creación, com esses versículos que nós lemos aqui. con estos versículos que leímos aquí. Veja a beleza desses Vea la versículos. belleza de esos Em versículos. primeiro lugar, veja a trindade mencionada aqui. En primer plan, vamos a ver la Trinidad mencionada acá. Veja o verso En el 16. versículo 16. Reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus. Reconciliar a los dos en un solo cuerpo con Dios. Veja o verso 18. En el versículo 18. Por ele, ambos temos acesso ao Por Pai, él ambos tenemos acceso al Padre, ao Padre, em um en Espírito. un Espíritu. Aqui estamos vendo o Aquí Pai, estamos viendo al aqui Padre, estamos vendo o Espírito. el Espíritu. Agora olha o versículo 20. Pero atiendan al versículo 20. Edificado sobre o fundamento dos Edificado apóstolos e profetas, Sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. sendo ele mesmo, Siendo él mismo, Cristo Jesus, Cristo Jesús, a pedra la angular. piedra angular. Então você vê a De trindade ángulo. mencionada aí. Vemos aquí la Trinidad mencionada. Então, o que acontecerá ¿Qué pasa aquí? quando este novo homem da nova Cuando criação este nuevo hombre de la nueva creación estiver completo? está completo, ¿qué va a pasar? Este novo homem da nova Este criação nuevo hombre de la nueva creación, plenamente formado. plenamente formado. Qual será o resultado disso? ¿Cuál va a ser el resultado de eso? A trindade estará satisfeita. La Trinidad va a estar satisfecha.
Como a Trindade estará satisfeita? ¿Y cómo la Trinidad va a estar satisfecha? Muito interessante, Muy irmão. interesante E muito precioso. y muy precioso. Em primeiro lugar, En primer lugar, a pessoa do Pai. la persona del Padre. Por que o Pai estará ¿Y por qué satisfeito? el Padre va a estar satisfecho? Porque ele terá o que ele sempre quis. Porque él va a tener lo que siempre quiso, Uma família Uma de família muitos filhos. de muchos hijos. E não apenas muitos filhos, No solamente muchos hijos, mas filhos semelhantes hijos ao seu semejantes filho. a su hijo, Onde ele tem todo o seu a prazer. donde él tiene toda Então o complacencia. Pai e sua família de Entonces filhos. el Padre y su familia de hijos, Não apenas no regenerados, solamente regenerados, mas pero transformados. transformados A imagem do a seu la filho. imagen de su hijo, Contemplando a glória do Senhor. contemplando la gloria del Señor. Somos transformados. Somos transformados De glória, de gloria em en glória. gloria, Na sua própria en su imagem. propia imagen, Pelo Espírito do Senhor. por el Espíritu del Señor. Então, como o Pai se satisfará? Entonces, ¿cómo se va a satisfacer el Quando Padre? nós estivermos Quando nosotros formados, estuviéramos formados conformados à imagem a la de Cristo. imagen de Cristo. Essa é a satisfação do Pai. Esa es la satisfacción Uma del família Padre. de filhos. Una familia de hijos Semelhantes ao seu filho. semejantes a su hijo. Com respeito agora ao Y Filho, con relación ahora al Hijo, Cristo Jesus. Cristo Jesús, Qual será a sua ¿cuál va satisfação? a ser su satisfacción? Por toda a eternidade. Por toda la É eternidad. que agora o Filho Es que ahora el Hijo encontrou para si, encontró para sí, preparada pelo seu Pai, preparada por su Padre, uma noiva, una novia para a qual ele pode olhar para la cual él puede e ele mirar, poderá y dizer: él va a poder decir, esta, afinal, esta es por fin, depois de tanto tempo de espera, después de tantos años de espera, esta, afinal, esta es por fin é osso dos meus hueso ossos de mis huesos e é carne y da carne minha de mi carne. carne. O que diz Efésios 5? ¿Qué va a decir Efesios 5? Que nós estamos sendo lavados Que nosotros estamos siendo lavados pela lavagem de água por pela el lavamiento de palavra. la palabra por la palabra. Para quê? ¿Para qué? Para sermos apresentados Para sermos presentados perante Ele perante él como uma delante virgem de él pura, como una virgen uma pura, igreja una gloriosa, iglesia gloriosa, sem mácula. sin mácula, Por que sin sem mancha. mácula? ¿Y por qué sin mácula? Porque esse assunto da noiva de Porque Cristo ese tema de la novia de Cristo ultrapassa a questão do va pecado. más allá de la cuestión del pecado. Essa noiva foi escolhida antes da fundação Esa do novia mundo. fue elegida antes de la fundación Foi del escolhida mundo. desde a Fue elegida eternidade. desde la eternidad. Quando o pecado maculou essa Cuando noiva, el pecado maculó esta novia, a nossa história começou no pecado. nuestra historia empezó en el pecado. A obra de Cristo tratou o pecado de tal La maneira obra de Cristo trató el pecado de tal manera que quando a noiva for que vista, cuando la novia sea vista, o que vai ser dito sobre ¿qué va a ela? ser dicho sobre ella? Sem mácula. Sin mácula. Que coisa maravilhosa, Qué irmãos. cosa maravillosa. Essa não era a nossa história, Esta no era nuestra historia, mas por causa da obra de pero Cristo, por causa de la obra de por Cristo, causa do trabalho do por Espírito causa del Santo, trabajo del Espíritu nos Santo, regenerando, nos regenerando, nos santificando, nos santificando, nos transformando. nos transformando. Então, uma noiva Entonces, sem mácula. una novia sin mácula, Mas não apenas sem mácula, pero no solamente, no apenas sin mácula, sem ruga. sin arruga. O que significa ruga? ¿Qué significa arruga? A ação do tempo. Acción del tiempo. Uma noiva Una velha, novia vieja. uma noiva Una decrépita. novia decrépita. Não, No. uma noiva sem ruga, Una novia sin arruga. sem a ação do tempo. Sin la acción del Que tiempo. coisa maravilhosa Qué é cosa essa. maravillosa es. Assim como o Senhor levou Eva a Así como Adão, el Señor trajo Eva a Adán, e Adão ficou tão y impressionado. Adán se quedó tan impresionado. Por isso ele compôs aquele Y poema. por eso él compuso aquel poema. Você sabe que aquilo é um poema. Ustedes saben que aquello es un poema. Quando ele diz Cuando esta, él dijo, afinal, esta es por fin osso dos meus hueso ossos. de mis huesos. Então o Senhor Jesus Entonces el Señor terá Jesús a sua va noiva. a tener su novia. Hoje nós já somos de Cristo, Hoy ya somos de Cristo. mas não ainda estamos preparados para esse relacionamento Pero eterno. Todavía no estamos preparados para ese relacionamiento eterno. Não estamos. No estamos. Nós estamos em processo Estamos en proceso para que essa noiva seja para revelada. que esta novia sea revelada. Então chegará o dia Entonces va a llegar que el o Senhor día Jesus poderá que el dizer: Señor Jesús podrá decir, esta, afinal, esta por fin, sem mácula, sin mácula, sem ruga, sin arruga, santa, santa, sem defeito. sin defecto. É por causa disso Y es por causa de que eso Paulo diz assim, que Pablo va a decir, segundo aos Coríntios, segundo a capítulo los Corintios, 11. capítulo 11, Preste atenção nesse versículo. atiendan ese versículo. Veja como Paulo foi capturado pela visão Vean cómo Pablo celestial. fue capturado por la visión Segundo aos celestial. Coríntios, Segundo a los capítulo Corintios, 11, capítulo 11, versos 2 e 3. versículos 2 y 3. Eu zelo por vós, Tengo celo por com o vosotros, zelo de con el Deus, celo de Dios. porque eu vos
tenho preparado porque os he preparado para vos para apresentar apresentar-vos como uma virgem como una pura virgen pura para um só para esposo, un solo esposo, que é Cristo. que es Cristo. Você vê qual era o ministério de Vean Paulo? cuál era el ministerio de Pablo, Vos preparar preparar como uma virgem pura. como virgen Então pura. ele se gastava, Entonces él se ele se deixava se gastar, dejaba gastar, ele enfrentava o sofrimento, enfrentaba el sufrimiento, porque ele não tinha outra opção, porque él no tenía otra opción, porque a visão celestial porque la visión tinha celestial capturado Saulo de le había Tarso. capturado a Saulo de Tarso. Graças ao Senhor. Gracias al Señor. Então eu vos tenho preparado. Entonces yo os tengo preparado. Mas o que mais que ele diz? Pero ¿qué más va a decir? Eu receio. Yo receo. Assim como a serpente Así enganou como a la serpiente Eva. engañó a Eva. Você vê onde Paulo vai? Vea dónde se va Pablo. Ele vai lá em Adão e Eva. Él se vuelve allá a Adán y Eva. Por quê? ¿Y por qué? Porque ele vê ali Porque él ve allí Cristo e a igreja. Cristo y la iglesia. Assim como ele faz em Efésios Así como él 5. hace en Efesios 5. Então eu receio. Entonces yo tengo miedo, Assim temor. como a Así serpente como enganou a serpiente Eva, engañó a Eva, com a sua con su astúcia, astucia, sejam os vossos sean corações, vuestros corazones, as vossas mentes sean vuestras mentes corrompidas corrompidas e se afastem y se alejen da simplicidade de la e sencillez y pureza pureza que são de que Cristo. son de Cristo. Então esse era Paulo, Entonces este era Pablo, capturado pela visão capturado por celestial. la visión celestial. Ó, irmão, se nós queremos servir ao Senhor Hermanos, si queremos servir al de Señor maneira de adequada, manera adecuada, no caminho do en el Espírito, camino del Espíritu, então nós precisamos entonces necesitamos desesperadamente da visão de la celestial. visión celestial. Gaste tempo com isso, irmão. Gaste tiempo con eso, hermano. Esqueça as outras coisas, Olvide irmão. las otras Se cosas. você é atarefado Si demais, uno es muy atareado, pare com as suas tarefas. deje tus tareas. Não seja um servo da No casa. sea un siervo de la casa. Não seja um servo do No povo. sirva un siervo del Pare pueblo. com as suas tarefas. Deje sus tareas. Vá diante do Senhor. Va delante del Se for Señor. preciso gastar 11 Si es anos, necesario gastar 11 años, como foi com Paulo, como fue con Pablo, gaste os 11 anos. gaste los 11 años. Mas peça ao Espírito Pero Santo pida al Espíritu que Santo abra o véu que abra e el te velo revele a visão y te celestial. revele la visión celestial. para que o nosso coração, então, Para que capturado, nuestro corazón entonces capturado possa então servir ao Senhor pueda entonces de servir al acordo com a Señor visão de celestial. acuerdo a la visión E nós celestial. também possamos Y dizer: que nosotros también podemos eu decir, não fui yo no desobediente fui desobediente à visão a la celestial. visión celestial. Quanto nós precisamos de visão? ¿Cuánto necesitamos de visión? Onde não há visão, Adonde no hay visión, o povo se el pueblo corrompe. se corrompe. Isso é uma verdade Esto es inexaurível. una verdad inexaurible. Que o Senhor abra os nossos Que el olhos. Señor abra nuestros ojos. E qual o último aspecto aí ¿Y desse cuál es el texto? último aspecto de ese texto? O Espírito Santo. El Espíritu Santo. O pai terá sua família de El filhos. padre va a tener su familia de hijos. O filho terá a sua El hijo noiva, tendrá su novia sem mácula, sin mácula, sem ruga. sin arruga. E o que o Espírito Santo Y terá? lo que el Espíritu Santo tendrá, Templo un templo de pedras vivas, de piedras vivas, no qual ele en poderá el cual habitar, él podrá habitar, onde ele poderá descansar. donde él va a poder descansar. Então o verso 22 diz assim: Entonces el versículo 22 va a decir, juntamente estáis sendo edificados juntamente estáis siendo edificados para a habitação de Deus para la habitación de Dios no Espírito. en el Espíritu. O que o Espírito Santo está buscando? ¿Qué es que el Espíritu Santo está buscando? O que ele está desejando aqui ¿Qué nessa está terra? deseando aquí en la tierra? Templo de pedras Un vivas. templo de piedras vivas. Sabe o que significa Neemias? ¿Sabe lo que significa Nehemías? O consolo de Jeová. El consuelo de Jehová. Ou Jeová se consolou. O Jehová se ha consolado. Jeová descansou. Jehová descansó. Por que Jeová ¿Y descansou? por qué Jehová descansó? Na pessoa de Neemias. En la persona de Nehemías. Porque Neemias levantou os muros. Porque Nehemías levantó los Aquele muros. aspecto final Aquel aspecto da final restauração de de Deus. la restauración de Então Dios. houve uma separação. Entonces hubo una separación. Os muros foram Los levantados. muros fueron levantados. Houve uma limitação. Hubo una limitación. Aquilo que é do mundo Lo que era del mundo fica no mundo. se queda en el Aquilo mundo. que é da igreja Lo que es de la iglesia é da igreja. es de la iglesia. Não há um casamento. No hay un matrimonio. Não é Pérgamo. No es Pérgamo. A igreja casada La com o iglesia mundo. casada con el mundo. Lembra como o Senhor se apresenta ¿Se a acuerdan Pérgamo? cómo el Señor se presenta a Pérgamo? Eu sou aquele que tem uma espada afiada de Yo dois soy gumes. aquel que tiene una espada afilada de dos Que saía de da doble filo, sua boca. que salía de su boca. Por que ele se descreve ¿Y assim? por qué él describe así Para Pérgamo. para Pérgamo? Porque Pérgamo era uma igreja mundana. Porque Pérgamo era una iglesia A mundana. palavra Pérgamo La palabra Pérgamo significa
união, significa unión, casamento, casamento entre Cristo, entre Cristo ou entre a igreja o entre la iglesia e o mundo. y el mundo. A igreja e o mundo. La iglesia y el Um casamento mundo. terrível. Un casamento terrible. Pérgamo. Pérgamo. Então o Senhor diz, eu tenho uma espada afiada na minha Entonces boca. el Señor va a decir, yo tengo una espada de doble filo en mi Graças boca. ao Senhor. Gracias al Señor. Porque até mesmo para Porque Pérgamo, hasta mismo para Pérgamo, ele coloca os seus olhos. Él va a poner sus ojos. Mas o que ele deseja de Pérgamo? Pero ¿qué desea de Pérgamo? Arrependimento. Arrepentimiento. Que a palavra de Deus Que seja la palabra de acolhida. Dios sea acogida. Então ela possa separar, Y que entonces que pueda separar. dividir o que é Lo mundo que es e mundo o que é a igreja. y lo que es O que é o reino de iglesia, Deus, lo que es el reino de o que é o Dios, reino dos homens, lo que es el reino de o que é los hombres, terreno lo que es e terrenal o que é celestial. y lo que es celestial. O que está no terreno da Lo que está carne en la carne e o que está no y terreno lo do que está en el Espírito. terreno del Espíritu. Pérgamo. Pérgamo. Então o Espírito Santo está fazendo esse Entonces, el trabalho. Espíritu Santo está haciendo este trabajo. Para quê? ¿Para qué? Para que ele se console, Para que Él se consuele, para que ele descanse. para que Él descanse. Esse é o significado de habitação. Este es el significado de habitación. Irmãos, casa na palavra de Deus tem três Hermanos, propósitos: casa en la palabra de Dios tiene tres propósitos. habitação, Habitación, realização realización e revelação. y revelación. Casa é para habitação, Casa es para habitación. casa é para realização Casa es para e realización. casa é para Y revelação. casa es para revelación. A casa vai revelar La a casa glória va a revelar la gloria do seu proprietário. de su propietario. A casa tem essa La casa finalidade. tiene esta finalidad. Assim é a casa de Deus. Así es la casa de É Dios. para a habitação de Deus. Es para la habitación de O Dios. descanso de El Deus. descanso de Dios. É também para a realização. Es también para la realización. Porque é através da casa de Porque Deus a través de la casa de que a Dios, glória de Deus será que la revelada. gloria de Dios va a ser revelada. E também é para a revelação. También es para revelación. Então, essa é a casa de Deus Entonces, esta es la casa de que o Dios. Espírito Santo está buscando. Que el Espíritu Santo está buscando. Nós já somos pedras. Nosotros ya somos Pedras. piedras. Mas precisamos ser Pero aparados. necesitamos ser aparados, Y bien alineados justapuestos. y justapuestos, Junto com todos os santos. juntos con todos los santos. Quando nós estávamos no intervalo, Cuando estábamos ahí en el intervalo, conversando rapidamente com um irmão, hablando rápidamente con un esse irmão hermano, falou algo tão verdadeiro. ese hermano dijo algo tan verdadero. Como nós fugimos Como desse aspecto corporativo. Huimos de este aspecto E corporativo. por que nós fugimos ¿Y dele? por qué huimos de él? Porque é muito mais cômodo, Porque es mucho más cómodo, muito mais mucho confortável más confortable para a nossa carne, para nuestra para carne, o nosso eu. para nuestro yo. Vivermos um tipo de Vivir cristianismo. un tipo de cristianismo. Cristo, Cristo, eu, yo, na minha casa. en mi casa. Mas isso nunca corresponde ao desejo Pero de eso Deus. nunca va a corresponder al deseo del Ele Señor, quer nos de edificar Dios. juntos. Él quiere nos edificar Trabalhar juntos, nossas vidas, trabajar nuestras apurar vidas, o nosso aparar caráter, nuestras aristas, aparar nuestro nossas caráter, arestas, para que sejamos aristas, justapostos. para que seamos justapuestos. Então, essa é a satisfação do Espírito Santo. Entonces, esta es la satisfacción del Espíritu Santo. Templo de templo de pedras vivas. Não espalhadas No pelas solamente esquinas esparcidas por las de calles, todas as ruas. no, Como no livro de Lamentações. en el libro de Lamentaciones, no. Mas pedras edificadas pero juntas. piedras edificadas juntas. Porque sem isso, Porque sin esto não haverá no glória. habrá gloria. Haverão filhos. Habrá hijos, Haverá pedras. habrá piedras, Mas não haverá casa. pero no habrá casa. Então não haverá glória. Entonces no habrá Não gloria. haverá templo. No habrá templo. Não haverá um lugar onde o Espírito Santo possa repousar. No va a haber un templo donde el Espíritu Santo pueda reposar. Então essa é a satisfação do Espírito Entonces, Santo. esta es la satisfacción del Espíritu O Santo. Pai e a El família. Padre y la familia. O Filho e a noiva. El Hijo y la O novia. Espírito Santo El e o Espíritu templo. Santo y el templo. A Trindade La satisfeita. Trinidad satisfecha. Graças ao Senhor. Gracias al Señor. Ele por nos eso. chamou para isso. Él nos llamó para Para eso. completar isso em nós. Para completar esto en nosotros. Agora nós vamos passar pelos 13 primeiros versos do capítulo 3. Vamos a pasar por los 13 primeros versículos del capítulo 3. Mas infelizmente nós não vamos estudá-los, Pero infelizmente no vamos a estudiarlos. porque não há tempo. Porque no hay tiempo. Nós temos mais 2 períodos amanhã Tenemos 2 periodos mañana. e precisamos ainda tocar nos capítulos 4, 5 e 6. Y aún necesitamos tocar en los capítulos 4, 5 Então y nós vamos precisar resumir um pouco. Entonces vamos a tener que resumir un poco. Vamos estudar um pouco a segunda oração de Paulo. Vamos a estudiar un poco la segunda oración de Pablo. No capítulo En 3, el capítulo 3, verso 14. versículo 14. Paulo diz assim: Pablo va a decir,
Por esta causa Por me esta ponho de joelhos causa diante do doblo Pai, mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quem toma o nome toda a de quien toma família, nombre toda familia, tanto no céu como en sobre los a cielos, terra. en la tierra. Agora vamos atentar para o verso 16 Pero- com calma. El 16 con más calma, Para que, os dé, segundo a riqueza da sua glória, conforme a las riquezas de su que gloria, sejais fortalecidos com poder mediante o seu espírito no homem interior. el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Então, o seu espírito Entonces su no espíritu homem interior. en el hombre interior. O que a Bíblia chama de homem interior? ¿Qué es que la Biblia va a llamar de hombre interior? Então, se você estudar 2 Coríntios Si 4 ustedes estudian 2 de Corintios capítulo 4 e outros textos, y otros textos, você vai entender que homem interior van a entender que el hombre interior se refere ao nosso espírito hace referencia a nuestro e espíritu. homem exterior, Y hombre exterior, ainda que o homem exterior se corrompa. aunque el hombre exterior se corrompa, Paulo diz assim em 2 Coríntios. Pablo va a decir así en 2 de O homem Corintios. exterior El hombre exterior se refere à nossa alma e ao nosso corpo, está haciendo referencia a nuestro alma y cuerpo, porque nós somos espírito, alma porque e corpo. somos espíritu, alma y cuerpo. Deus os conserve íntegros em tudo. Que Dios nos conserve íntegros en todo. E o vosso Que espírito, nuestro alma espíritu, e alma y corpo cuerpo sejam conservados sean íntegros. conservados Então, o homem interior é o nosso espírito. Entonces, el hombre interior es nuestro E espíritu. o homem Y exterior, el hombre exterior, nossa alma e o nosso alma y corpo. cuerpo. Onde nós somos fortalecidos? ¿A dónde somos fortalecidos? No homem En el interior, hombre interior, pelo Espírito. por el espíritu. Ele já habita no nosso homem Él ya interior. habita en nuestro hombre interior. Então, a missão do Espírito Santo Entonces, la misión del Espíritu é Santo que nós tenhamos uma vida no Espírito, es que tengamos una vida en el Espíritu. uma vida Una espiritual, vida espiritual, sadia, sana, forte, fuerte, robusta, robusta. fortalecidos com poder no homem Fortalecidos interior. con poder en el hombre interior. Para quê? ¿Para qué? Qual o propósito? ¿Cuál es el propósito? Ele vai explicar no versículo Y él va a 17. explicar en el versículo 17. E assim Y habite así Cristo. habite Cristo. Uma expressão muito Una interessante. expresión muy interesante. Porque se nós já somos cristãos, Porque si ya somos o cristianos, que Paulo diz em Romanos 8, porque 9? ¿qué Pablo va a decir en Romanos 8 y 9? Se Cristo Si- está em Si vós, Cristo está en vosotros, o corpo está morto por causa do el pecado, cuerpo está muerto a causa del mas o pecado, espírito é pero vida el espíritu es vida por causa da justiça. por la justicia. Aquele que não tem o Espírito de Cristo, Aquel que no tiene el espíritu de esse Cristo, tal não é dele. ese no es de él. Então, Cristo está em nós. Entonces Cristo está en Se nós nosotros. cremos em Cristo, Si creemos en Cristo Cristo, está em nós, Cristo está en nosotros. pelo Espírito Santo. Por el Espíritu Santo. Então, como Paulo pode orar pelos Efésios, Entonces, ¿cómo Pablo puede orar por los efesios que são cristãos? que son cristianos? Ele disse no capítulo 1 Y él va a decir en el primer capítulo que eles foram que selados ellos com o Espírito fueron Santo. sellados con el Espíritu Santo. Então, como ele pode orar assim agora? Entonces, ¿cómo él puede orar así ahora? E assim habite Cristo nos Y vossos así corações. habite Cristo en vuestros Nós corazones. poderíamos perguntar: Y podemos preguntar, Cristo não habita no nosso ¿Cristo no coração? habita en nuestros corazones? Ele já não habita em nós? Él ya no habita en nosotros. Então, por que Paulo está ¿Y orando? por qué Pablo está Para orando? que Cristo habite Para que Cristo habite. onde ele já habita. A donde él ya habita. Não parece um contrassenso? ¿No parece un contrasenso? Então, o que significa isso? Entonces, ¿qué significa esto? Então, se você examinar essa palavra Vamos habite, examinar esta palabra habitar, kata oikeo, kataoikeo. essa palavra no grego Esta palabra en el griego tem um sentido muito tiene un interessante. sentido muy interesante. Esse oikos, Este oikos, o sufixo dessa el palavra, sufijo de esta palabra, oikos, oikos, casa. casa. E esse kata, Y el kata, esse prefixo, el prefijo, é uma partícula de reforço, es partícula que hace un refuerzo. que significa para dentro, Significa hacia adentro, para dentro. hacia adentro. Uma partícula de reforço. Es algo que va a reforzar. Habite. Habite. Qual o significado disso? ¿Cuál es el significado de esto? O Espírito Santo já habita no nosso homem El interior. Espíritu Santo ya habita en nuestro hombre interior. Quando nós estamos aprendendo a andar segundo o Espírito, Cuando estamos aprendiendo a andar según el Espíritu, recebendo o falar de Deus pelo Espírito, recibiendo el hablar de Dios por el Espíritu, pela por palavra, la o que palabra, acontece conosco? ¿qué pasa con nosotros? Esse kataoikeu, Este kataoikeo, que Cristo habite que nos Cristo vossos habita en corações. vuestros corazones. O que significa ¿Qué isso? significa esto? Que a vida de Que la Cristo, vida de Cristo, que a mente de que la Cristo, mente de a Cristo, natureza de la Cristo, naturaleza de ela vai Cristo, ultrapassar ela vai a ultrapassar esfera do nosso la espírito, esfera de nuestro espíritu e vai alcançar outras y va a alcanzar esferas. otras esferas, esferas mais esferas externas. más externas. A primeira esfera La primera
esfera. esfera A esfera da alma. es la esfera del Então, alma. e assim Y habite así habite Cristo Cristo nos vossos en corações. vuestros corazones. Vamos usar uma figura. Vamos a utilizar una figura. Apenas uma figura. Solamente una Para nos figura, ajudar a entender. para ayudarnos. Ela não é perfeita. Ella no es perfecta, Vai nos ajudar. pero nos va a ayudar. Quando nós recebemos um hóspede na Cuando nossa recibimos casa, un huésped en nuestras casas, qual porta que nós abrimos? ¿qué puerta abrimos? A porta da área de serviço? ¿La del área de servicio? Não. A porta da No. sala de estar. La puerta del living de la sala. Porque ele é recebido como um hóspede. Porque él es recibido como un huésped. Então ali ele assenta. Entonces él se va a sentar. Ele pode observar a beleza da Él va a observar casa la belleza del mas ele living, não de tem la autorização sala, pero él no tiene permiso para entrar nos quartos, para entrar en las habitaciones, para explorar a para casa. explorar la casa. Não tem. Él no tiene. A não ser que ele seja A convidado no ser que sea invitado para entrar nos nossos para entrar en las quartos, habitaciones, para dormir na nossa para dormir en casa. nuestra casa. Essa é a figura. Esta es la figura. Quando nós somos Cuando regenerados, somos o regenerados, Espírito Santo veio habitar el em Espíritu nós. Santo vino a habitar Cristo en nosotros. está em Cristo nós. está en nosotros. Mas Pero há necessidade hay la necesidad de um convite de muito una particular. invitación muy particular. Qual é o convite? ¿Cuál es la invitación? É para que esse Es para que hóspede ese huésped se torne se vuelva residente. residente. Essa é a ideia da palavra kataoikeo. Esta es la idea de la palabra kataoikeo. Significa fixar Significa fijar residência residencia. ou habitar O habitar permanentemente. permanentemente. Kataoikeo. Kataoikeo. Habitar permanentemente. Habitar permanentemente. Que coisa preciosa é Qué essa, cosa irmão? preciosa, hermano. Porque sabe o que o Senhor Jesus está aguardando de nós? Porque ¿sabe lo que aguarda el Señor Jesús de nosotros? Ele está já na sala de Él estar está dos en nossos el living, corações. en la sala de estar de nuestros corazones. Ele já foi recebido. Él ya fue recibido. Agora ele aguarda Pero Él aguarda que nós tomemos as que chaves tomemos las de llaves cada quarto de cada habitación e entreguemos nas suas y mãos entreguemos en sus para que ele manos, conheça cada para quarto. que Él conozca cada rincón. Nós temos quartos muito feios. Hay rincones tan feos. Há quartos muito Hay desarrumados. habitaciones muy Há desarregladas. quartos que não são limpos há muitos Hay anos. habitaciones que no se limpian hace muchos años. Mas o que há de maravilhoso no Pero lo que hay de Senhor maravilloso en el é Señor que Ele é luz es que Él es e não há luz treva y no nenhuma. hay tinieblas. O Senhor é como fogo. El Señor es como fuego. Não há como separar a No hay luz do como fogo separar luz del fuego, do calor do del fogo. calor del fuego. A luz e o calor La andam luz juntos. y el calor caminan juntos. Então, quando o Senhor lança sua luz Entonces, sobre cuando el nós, Señor echa su luz sobre Ele nosotros, também lança o seu Él calor también sobre va a nós. echar su calor sobre Porque nosotros. Ele nos ama. Porque Él nos ama. O Espírito Santo anseia por El nós. Espíritu Santo anhela por nosotros. Então, quando nós entregamos as chaves dos quartos, Cuando entregamos las llaves de las habitaciones, é Ele mesmo. es Él mismo, O Señor el Jesus. Señor Jesús. Que privilégio nosso. Qué privilegio. É o hermanos. Senhor Jesus, Es el Señor pelo Jesús, Espírito Santo, por el Espíritu que vai Santo, entrar em cada que quarto. va a entrar en cada rincón. Ele tem capacidade. Él tiene capacidad. Ele tem sabedoria. Él tiene sabiduría. Ele tem amor Él suficiente. tiene amor suficiente. Ele tem verdade Él tiene suficiente. verdad suficiente. Ele tem graça Él tiene suficiente. gracia E suficiente. tem misericórdia Y tiene suficiente misericordia para suficiente. limpar cada cômodo. Para limpiar cada lugar. E arrumar cada cômodo. Y arreglar cada uno. E então Cristo habite nos vossos Entonces corações. Cristo habite en vuestros Oh, irmãos, corazones. esse é o desejo do Senhor. Oh, hermanos, este es el deseo de Mas Dios. lembre-se que ele disse para a igreja de Pero Laodiceia. acuérdense lo que dijo a la iglesia en la Odisea. Era uma igreja. Era una iglesia. Pertencia a Ele. Pertenecía a Ele él. comprou a Él igreja. compró la iglesia. Mas ele está do lado de pero fora él da está igreja. afuera de la iglesia. E quando ele escreve a carta Y para a igreja de cuando él escribe Laodiceia, la carta a la iglesia ele Laodicea, não diz assim: él no va a decir, eu comprei vocês, yo les compré, eu tenho direito sobre yo vocês, tengo derechos sobre ustedes, eu vou entrar no meio de voy a vocês, entrar en medio de eu vou ustedes, corrigir vocês, les voy a corregir, porque vocês são minha porque ustedes propriedade. son mi propiedad. Ele não diz assim. Él no dijo eso. Ele diz: eis que eu Él dijo, estou à porta. eis que estoy a la Y puerta bato. y golpeo. Se alguém ouvir a Si minha voz. alguien oye mi voz, Esse é o Senhor Jesus. este es el Señor Soberano. Jesús, soberano, Mas gentil. pero gentil. Eis que eu estou à porta Estoy a la puerta e bato. y golpeo. Se alguém ouvir a minha Si voz alguien oye mi voz e abrir a y porta, abre la puerta, eu entrarei yo entro e cearei com e cenarei ele com ele. e ele comigo. y Él conmigo. Irmãos, nós temos nos alimentado em outras mesas. Hermanos, nos hemos alimentado en Outras mesas. Que não são a mesa do que Senhor. no son la mesa del Señor. O Senhor tem nos chamado para a sua El Señor mesa. nos ha llamado para su mesa. Esse é o nosso privilégio. Este es nuestro Mas o que privilegio. precisamos fazer? Pero ¿qué necesitamos hacer? É entregar as chaves. Entregar las llaves. Há alguns quartos que nós trancamos tão bem. Algunas habitaciones que cerramos tan bien. Nem nós temos coragem de entrar. Ni nosotros queremos entrar.
Jeremias 17:9. Jeremías 17:9. Maldito o homem que confia no Maldito el homem, hombre que confía en el hombre faz da carne mortal o seu y braço hace de la carne mortal de su e brazo aparta o seu coração y do Senhor. aparta su corazón del Señor. Eu, Senhor, esquadrinho o coração. Yo, el Señor, escudriño el corazón. Enganoso é o coração. Engañoso es el corazón. Enganoso. Engañoso. Mais do que todas as Más coisas. que todas las cosas. Desesperadamente corrupto. Desesperadamente corrupto. E há uma pergunta. Y hay una pregunta ahí. Quem ¿Quién o conhecerá? lo conocerá? Nós não somos capazes. No somos capaces. Nem nós mesmos Ni conhecemos nosotros mismos a conocemos malignidade la dos nossos malignidad corações, de a nuestros pecaminosidade corazones, dos la nossos corações. pecaminosidad de nuestros Mas corazones. eu, o Senhor, Pero yo, el Señor, eu esquadrinho o yo coração. escudriño el corazón. Esquadrinho. Escudriño. Graças ao Senhor. Gracias al Señor. É Ele que esquadrinha. Él es que escudriña. Aquele que tem as mãos Aquel feridas. que tiene las manos heridas. Ele nunca vai dar o banho no bebê Él nunca va a lavar al bebé e vai jogar a água y suja fora echar agua sucia afuera junto com o bebê. junto con el bebé. Ele vai jogar a água suja Él va a fora agarrar el agua sucia, va a Y va a echar segurar fuera, o bebé pero va a alzar el bebé nos seus en braços. sus brazos. Nós somos sua possessão. Nosotros somos su posesión. Mas por que nós resistimos Pero tanto ¿por a qué esse trabalho? resistimos tanto a este trabajo? Porque nós amamos a nós mesmos. Porque nosotros nos amamos a nosotros Então mismos. só o Espírito Santo Entonces, solamente el Espíritu pode Santo iluminar os nossos puede olhos. alumbrar nuestros É por isso que ojos. Paulo ora. Y por eso Pablo Que o ora Espírito de Deus que el Espíritu de Dios fortaleça o vosso homem interior. É o nosso espírito. es nuestro espíritu, Para que então Cristo para que habite nos entonces vossos Cristo corações. habite en vuestros corazones Pela fé. por la fe. Fé. Fe. Vida de união com Vida Cristo. de unión con Cristo. Isso é o que significa fé. Eso es lo que significa Vida fe. de união. Vida Então Ele de unión con habite nos Cristo. vossos corações. Entonces, que Él habite en vuestros corazones, Nos pensamentos, nos en sentimentos, los sentimientos, nas en motivações, las nos motivaciones, desejos. en los Que deseos. salvação Que maravilhosa. salvación maravillosa. O Senhor Jesus não comprou para nós uma salvação medíocre. El Señor no compró para nosotros una salvación mediocre. É uma tão grande Es una salvação. tan grande salvación. Porque atinge o nosso Porque espírito, va a atingir nuestro toda espíritu, a nossa toda alma nuestra e alma também os nossos y corpos. también nuestros Tão grande. tan grande. Mas, irmãos, que mistério é esse? Pero hermanos, qué misterio Que o es Espírito Santo soberano, que el Espíritu Santo soberano ele vai interagir Él va a conosco interactuar con e ele nosotros. não vai fazer Y nada Él no va a hacer nada se não tiver a nossa si permissão. no tenga nuestro permiso. Ele não vai violar Ele a nossa não vai liberdade. violar nossa Ele não liberdade. vai nos traspassar. Él no va a traspasar. Ele não é como um rolo compressor. Él no es como un rolo compresor. É um soberano Él no es gentil. como un... Hay una máquina que tiene un rolo. Una motoniveladora. O Senhor não é Ese que assim. tiene una planadora. No es como una planadora que pasa sobre nosotros. Ele nunca fará isso. Él nunca hará eso. Ele sempre vai interagir Él conosco. siempre va a interactuar con Porque o nosotros. Senhor Jesus não tem uma noiva de borracha. Porque el Señor Jesús no tiene una novia de goma. Ele tem uma noiva de verdade. Él tiene una novia de verdad. Então, que Cristo Entonces, habite que nos Cristo vossos corações. habite en vuestros corazones. Pela fé. Por la fe. Estando vós Estando arraigados vosotros arraigados e alicerçados y cimentados em amor. en amor. Agora também há uma Agora, segunda coisa especial También aqui. hay una segunda cosa especial aquí. Quando Paulo diz assim, Cuando Pablo va a decir verso así, 18, versículo 18, para poderdes compreender, que puedan comprender junto com todos os junto santos, con todos los santos, a largura, o comprimento, la a altura, a altura, profundidade, la profundidad e conhecer o amor de conocer Cristo. el amor de Cristo. Veja que há um E aqui. Vea que hay aquí un y, Porque, irmãos, parece que aqui são duas coisas. porque parece que acá son dos cosas. Quando ele fala sobre altura e Cuando profundidade, él va a decir sobre altura y profundidad, largura y comprimento, altura y largura, a que ele está se referindo? ¿a qué él se está haciendo referencia? Entendo que ele está se referindo Entiendo ao que hace versículo 11. Referencia al versículo 11. O eterno propósito que Deus que estabeleceu Dios estableció em Cristo Jesus. en Cristo Jesús. Esse é o contexto. Este es el contexto. Então ele ora a partir do versículo 14 Entonces él va a orar para que a nós partir del versículo conheçamos 14 para que qual é a conozcamos altura cuál es la altura do quê?
¿De qué? desse eterno De este propósito que eterno Deus estabeleceu em propósito que Deus Cristo. estableció. Qual é a ¿Cuál profundidade es la dele profundidad e a de largura e o él? Y comprimento la anchura y el cumplimiento deste eterno de este propósito. eterno propósito. E paralelamente a isso, Y paralelo a esto, ele acrescenta: él va a añadir e conhecer E o amor de Cristo, conocer al amor de Cristo, que excede todo que entendimento. excede a todo entendimiento. Que expressão maravilhosa é essa Qué também. expresión maravillosa. É conhecer, Es conocer. mas não é conhecer com um entendimento Pero no es intelectual. conocer con entendimiento intelectual. Porque o amor de Cristo ultrapassa o entendimento. Porque el amor de Cristo ultrapasa el entendimiento. Então ele diz, Entonces él va a decir, final do verso 19, en final del versículo 19, para que sejais tomados para que seáis tomados de toda a plenitude de de Deus. toda la plenitud de Dios. Então agora nós temos aqui uma clareza maior. Entonces, ahora aquí podemos tener una claridad más grande. A vida cristã La vida cristiana consiste em consiste en nós nos tornarmos volvernos aquilo que nós já somos. a aquello que somos. Essa é a vida cristã. Esta es la vida cristiana. Paradoxal, não é? Es una paradoja. Nós nos tornamos Nos volvemos o que nós já somos. a lo que somos. Nós somos filhos de Deus. Somos hijos de Dios. Mas o que nós haveremos de Pero ser? aquí habremos de ser Filhos de Deus. hijos de Dios. Em plena maturidade. En la plena madurez. Nós já somos a Ya habitação da somos plenitude de Cristo. habitación de la plenitud Nós de não Cristo. lemos no capítulo 1? No leímos esto en el capítulo 1:23 de 1:23 Efésios. de Efesios. A igreja é o seu La corpo iglesia es su cuerpo. e a igreja é a Y la plenitude iglesia es la plenitud. daquele que tudo de enche em aquel todas que as todo llena coisas. todas las cosas. Ela é. Ella es. Mas agora Paulo ora Pero para quê? ahora Pablo ora para qué? Para que ela seja Para que ella sea o que ela já é. lo que ella ya es. Ela é a Ella plenitude ya de Cristo. es la plenitud Mas de ela Cristo. precisa ser. Pero ella necesita ser a plenitude de la Cristo. plenitud de Em Cristo. que sentido? ¿En qué sentido? Tudo que nós já somos em Cristo. Todo lo que somos en Cristo, Tudo que Cristo já é em todo lo nós que Cristo ya es en precisa nosotros, ser manifestado. necesita ser manifestado. Por isso Cristo habite nos Y vossos por eso corações que Cristo habite en nuestros e corazones. sejais tomados Y seas de tom- y toda a seáis tomados plenitude de de toda la Deus. plenitud de Dios. Pleroma. Pleroma. Paulo usa de novo essa Y palavra. Pablo va a utilizar otra vez esta palabra. E ele conclui a oração Y assim: él va a concluir su oración así. Ora, Mira, aquele que é poderoso el que es poderoso para fazer para infinitamente hacer mais. infinitamente más. Que palavras preciosas. Qué palabras preciosas. Se nós olharmos bem para nós, Porque si miramos bien hacia nosotros, o que nós falamos ¿qué es que hablamos? é impossível. Imposible. Somos tão fracos. Somos tan débiles. Há tantas coisas no nosso Hay coração tantas cosas en nuestros corazones que não conferem com o Senhor, que no confieren con el que Señor, não são do que no Senhor, son del Señor. muitas vezes que não agradam o Muchas Senhor. veces que no agradan al Señor. Então Paulo diz: ora, Entonces Pablo va a decir, aquele que é poderoso el que es poderoso para fazer para hacer infinitamente mais infinitamente do que más tudo quanto pedimos todo lo que pedimos ou o pensamos, pensamos, conforme o seu poder que opera em conforme a nós. su poder que Que poder opera é en esse? nosotros. ¿Cuál es ese poder? Nós já vimos no capítulo Ya 1. vimos en el O capítulo poder 1, da sua el ressurreição. poder de su O resurrección, poder da sua el ascensão. poder de su ascensión. Esse poder Este poder que está disponível que no está Espírito Santo, disponible en el Espíritu Santo, que habita em que nós. habita en nosotros. Então ele vai fazer, Entonces él va a hacer porque o Espírito lo que Santo el foi Espíritu Santo enviado. fue enviado. O Espírito Santo é a garantia Él es la garantía que aquele que começou uma que boa aquel obra que em empezó la nós, buena obra en nosotros, ele vai él va a completar completar até o dia de hasta Cristo el día Jesus. final. Então ele é poderoso para fazer. Entonces él es poderoso Infinitamente para hacer mais. infinitamente E más. então no verso 21, Entonces en el versículo 21, a ele seja a a glória él sea la gloria na igreja. en la iglesia. Que linda essa ordem Qué aqui. linda esta orden. Cristo vem antes da igreja, Cristo viene antes de la iglesia, mas aqui pero aquí a igreja é colocada na frente de la Cristo. iglesia es colocada adelante Por de quê? Cristo. ¿Por qué? Porque o objeto da oração Porque aqui el objeto de la oración aquí é a igreja. es la iglesia. É a glória de Cristo Es la na gloria de igreja. Cristo, la gloria de Porque ele Cristo ora en para la que Cristo iglesia. habite nos Porque nossos él ora corações. para que Cristo habite en nuestros E corazones. essa é a glória de Cristo Y na esta igreja. es la gloria de Cristo Cristo en la iglesia. habitando nos nossos Está habitando en corações. nuestros corazones. Então a Ele glória Entonces a él gloria na igreja en la iglesia e em Cristo y Jesus. en Cristo Jesús. Assim como é em Cristo Jesus, Así como es en Cristo Jesús, seja na igreja. sea en la iglesia. Oh, irmãos, que oração. Oh, hermanos, qué oración. Você vê como Paulo ora? Vean cómo ora Ele ora Pablo. dentro da visão Él ora dentro de una do visión novo homem del corporativo. nuevo hombre corporativo. Paulo vê a glória da Pablo cabeça. ve la gloria de la cabeza. E ele ora para que a glória da Ora cabeça para que la gloria de la cabeza seja a glória do sea la corpo. gloria del cuerpo. E o que é necessário então para Y isso? que es necesario entonces para Cristo eso habite que nos Cristo vossos corações. habite en
vuestros corazones. E amanhã nós vamos ver um pouco Y mañana vamos a ver un poco dessa escola de de Cristo, esta escuela de Cristo, como nós já falamos, como ya hablamos, capítulo 4. capítulo 4. E ali nós vamos Y descobrir allí vamos a descubrir cómo Cristo pode habitar nos Cristo nossos puede corações. habitar nuestros corazones. É através dessa escola Y de es Cristo, a través de esta escuela de Cristo, onde nós já fomos matriculados. donde ya nos fuimos matriculados. Nós não nos candidatamos. No nos hicimos candidatos. Foi a graça Fue de la Deus. gracia que hizo. Ela nos fez seus discípulos. Él nos hizo sus discípulos. Nós estamos na sua escola. Estamos en su escuela. E assim Cristo habite nos Y que vossos habite corações. Cristo en vuestros corazones. Agora nós vamos dar o último passo por hoje. Vamos a dar el último paso hoy. Capítulo 4. Capítulo 4. Vamos entrar um pouco nesse capítulo. Vamos a adentrar un poco este capítulo. Vamos ficar no resto dessa sessão Vamos a quedarnos aquí en el final, en el poco de esta sesión. apenas nos primeiros 16 versículos. Solamente en los primeros 16 versículos. Agora, irmãos, nós estamos aqui diante de uma passagem Pero hermanos, estamos aquí delante de un pasaje tão essencial tan esencial para a vida da para la igreja. vida de la iglesia. Então, Paulo coloca aqui Entonces Pablo coloca aquí 4 pequenas sessões 4 pequeñas secciones em 16 versículos. en 16 versículos. Porque lembra-se que quando nós dividimos essa Porque carta, acuérdense que cuando dividimos esta carta, nós falamos que no capítulo 4, verso hablamos 1, que en el capítulo 4, versículo 1, Paulo começa a tratar dos novos modelos ou dos novos padrões. Pablo empieza a tratar de los nuevos modelos, los nuevos patrones. Porque se nós temos uma nova vida, Porque si tenemos una nueva vida, com uma nova con realidade, una nueva realidad, se nós somos uma nova si sociedade, somos una nueva sociedad, o novo homem un de uma nuevo nova hombre de criação, una nueva creación, então é muito claro entonces es muy que nós claro temos novos modelos que tengamos nuevos modelos ou novos padrões. o nuevos patrones. Entende? Ele começa a falar sobre eles Entonces aqui. él va a empezar a hablar sobre ellos aquí. 16 primeiros versículos. 16 primeros versículos. Nós podemos dividir em 4 Y sessões. vamos a dividirlos en 4 secciones. Então vamos dividir isso aqui Y vamos a dividir esto para você meditar sobre elas. para que usted pueda meditar sobre A ellas. primeira sessão, La primera sección, versículo 1 e 2, versículos 1 y 2. podemos chamar de amor. Podemos llamar de amor. O primeiro padrão El primer modelo é andar em es amor. andar en amor. Versículo 1 e versículo 2. Versículo 1 y versículo 2. Agora os versículos 3 até De 6. los versículos de 3 a 6, Sabe quantas vezes aparece a palavra ¿saben cuántas veces aparece la palabra un nesses versículos? en esos versículos? 7 vezes. 7 veces. Só Senhor, Un solo Señor, corpo, espíritu, uma esperança, uma fé, una fe, um batismo, bautismo, só Deus e Pai. y un solo Dios y 7 Padre. vezes. 7 veces. Então, dos versos 3 a 6, Entonces, en los versículos de 3 o a 6, assunto é el tema es unidade. unidad. Então, esse é um segundo padrão. Este es un segundo modelo. Nós fomos chamados para Fomos preservar a unidade. Llamados para preservar la unidad. Tudo que atenta contra a unidade do corpo de Todo lo que Cristo atenta contra la unidad de Dios fere ao Espírito va a Santo. herir al Espíritu Santo. Porque ele é o espírito de Porque unidade. Él es espíritu de Não unidad. importa as convicções que nós No tenhamos. importa las convicciones que tengamos. Podemos ter convicções bem diferentes. Podemos tener convicciones distintas. Isso é secundário. Esto es secundario. Porque nós somos membros Porque somos de um miembros único de un corpo. único cuerpo. E habitados por um único Habitados por Espírito. un único espíritu. Então, esforçando-vos Entonces, haciendo un esfuerzo para preservar a para unidade do Espírito. preservar la unidad del No Espíritu vínculo da en el paz. vínculo de la paz. Quão importante é isso? Cuán importante Então, a es segunda eso. sessão é Entonces, unidade. La segunda sección es unidad. Nós temos tanto a aprender uns com os outros. Tenemos tanto a aprender los unos con los otros. Precisamos preservar a Y unidade do necesitamos Espírito. preservar la unidad del Espíritu. Pagar o preço necessário. Pagar el precio necesario. E aqui, irmão, eu queria chamar a atenção para uma Y coisa. aquí quiero llamar la atención a una Não cosa. vamos confundir as coisas. No vamos a confundir las cosas. A unidade do Espírito La unidad del Espíritu não significa no necessariamente significa necesariamente que nós temos que trabalhar junto com todos os santos. que tenemos que estar trabajando junto con todos los santos. Então preste atenção aqui, Atiendan una cosa, para você não fazer confusão. para no confundir, Para que nós possamos cooperar uns com os para que outros podamos cooperar los unos con los num otros trabalho en efetivo, un trabajo efectivo. nós precisamos de uma única Necesitamos visão. de una única visión. Qual visão? ¿Y cuál es la visión? A visão La celestial. visión celestial. Aquela que Paulo falou La ao que rei Pablo Agripa. dijo, Eu não fui yo desobediente. no fui desobediente À visão a la celestial. visión celestial. Porque não há duas visões, Porque não há duas nem três visões, visões. nem três Nenhum de nós visões. pode dizer, essa é Ninguno de minha nosotros visão. puede decir, esta es mi visión. Este é meu Este es ministério. mi ministerio.
Temos que tomar muito cuidado com essas palavras, porque só há uma visão porque solamente hay una e visión, só há um y solamente ministério. un ministerio. Todos nós precisamos estar na única visão. Todos nosotros necesitamos estar É a visão en esa celestial. única visión, que es la É o que celestial, Cristo é. que es lo que A Cristo pessoa de es. Cristo, La a persona obra de de Cristo, la obra de a natureza Cristo, da la igreja, naturaleza de Cristo, uma visão una celestial. visión O celestial. mistério de Cristo. El misterio de Cristo e a igreja. Cristo y la iglesia. E também só há um Y también ministério. solamente hay un É ministerio. o ministério do Es el Espírito. ministerio del Espíritu. Então, todos nós que cooperamos Entonces, na visão todos celestial, nosotros que cooperamos en esta visión nós temos só celestial, um ministério. tenemos un ministerio solo. nossos ministérios podem Nuestros ser muito ministerios pueden ser diferentes, distintos, mas eles têm um único pero foco, tienen un objetivo, governados por uma única visão. gobernados por una única visión. Então, muitas vezes nós não conseguimos Entonces, trabalhar muchas veces no juntos, conseguimos trabajar juntos porque não há uma unidade porque de no hay una visão. unidad de visión. Porque, infelizmente, Porque, infelizmente, há tantas visões hay no meio do corpo tantas de Cristo. visiones en medio Visões sobre tantas Visiones coisas. sobre tantas A igreja coisas. deve ser assim. A igreja tem A que igreja ser tem que assim. fazer A igreja assim. tem que A fazer igreja assim. tem que ter A essa igreja maneira. tem que ser A assim. obra de Deus é A assim. obra de Deus é A obra assim. de Deus A é de obra outro de Deus é modo. de outra maneira. E quanta confusão Y nós temos. cuánta confusión. Então nós precisamos de olhos abertos Entonces necesitamos tener los Visão ojos celestial. abiertos, una visión celestial para participarmos do único para ministério, participarmos de un único ministerio, o ministério do el Espírito, ministerio del Espíritu, através de muitos a través de vasos muchos tão vasos diferentes, tan distintos, mas governados por uma pero única visão. gobernados por una única visión. Então, preservar a unidade do Espírito. Entonces preservar la unidad del Espíritu. Aqui não está falando de unidade de visão. Aquí no está hablando de unidad de visión. Nós falamos sobre unidade de visão aqui, Hablamos de unidad de visión aquí, mas não é o que o texto pero fala. no es lo que el texto O que o dice. texto fala é sobre a unidade do Espírito. Porque lo que dice el texto es unidad del E Espíritu. essa nós precisamos aprender a Y esa preservar. necesitamos aprender a preservar. Mesmo que nós não trabalhemos Aunque no juntos, trabajemos juntos, porque a visão pode ser tão distinta. porque la visión puede ser tan distinta. Mas ainda assim, Pero aún así, nós precisamos amar uns aos necesitamos outros. amarnos Servir uns aos outros. Servirnos unos a otros. Aprendermos a conviver uns com Aprendermos os a outros. convivir unos con otros. Então são duas coisas Entonces diferentes. son dos cosas distintas. E o Espírito Santo está nos ensinando a Y el Espíritu preservar, Santo nos está enseñando a essa preservar unidade. esta unidad. porque há um só Porque hay corpo un solo cuerpo e um y só un solo Espírito. espíritu. Irmãos, que maravilha será Hermanos, qué maravilla será. na medida que o dia de Cristo está se aproximando, En la medida que el día de Cristo está aproximándose em que se manifeste nessa terra y que se manifieste en esa tierra, povo que tem um pueblo único foco, que tiene un único objetivo, não está mais distraído, no más distraído, não edificando reinos no particulares, edificando reinos particulares, não interessados em seu no ministério, interesados en su ministerio, mas ministros de pero Cristo, ministros de Cristo, ministros da visão celestial, ministros de la visión celestial, para o único Senhor, para el único Señor, pelo único por Espírito el único e Espíritu, para a única para la igreja, única iglesia, pleno conhecimento do Filho pleno de Deus. conocimiento del Hijo de Dios. Para isso nós fomos Y para eso chamados, fuimos llamados, até que cheguemos hasta que lleguemos à plena varonilidade, a la plena varonilidad, à medida da a la medida estatura de la estatura da plenitude de la de Cristo. plenitud de Cristo, para que não sejamos para que mais no como seamos meninos. más como niños, É assim que nós nos parecemos, né? así que parecemos. Nós reservamos aqui o nosso arraial Ponemos aquí nuestro club, e colocamos um muro em volta do nosso ponemos un arraial, club alrededor de E às vezes chamamos o nosso arraial nuestro club, y a veces de llamamos o nuestro arraial da visão. club el club de la visión. Nós temos a visão. Nosotros tenemos Aqueles la que não visión. estão aqui dentro Los que no están aquí con não nosotros veem nada, no ven nada, não sabem no nada. saben nada. Então que o Senhor nos ajude, Entonces que el Señor para nos que Ele ayude, encontre no meio de para nós que Él encuentre en medio de nosotros povo de uma única un visão, pueblo con una única visión, a visão la celestial, visión celestial, e que todos sejamos servos dessa y que visão. todos seamos siervos de esta visión. Então, a segunda sessão é unidade. Entonces la segunda sección es unidad. Agora, olha os versos 7 a 12. Ahora versículos 7 a 12 É a terceira sessão. es la tercera sección. Qual o tema? ¿Cuál es el punto? Se você ler, vai ficar muito claro. Si vamos a leer, nos queda muy claro. Diversidade. Diversidad. Porque Paulo muda o da sessão anterior Porque Pablo cambia el uno de la sección anterior para o cada do para versículo el 7. cada uno del versículo 7. E a graça foi Y la concedida gracia fue concedida a cada a cada
uno. Então ele passa da unidade Entonces él pasa de la unidad para a para la diversidade. diversidad. E ambas as coisas são tão maravilhosas. Ambas cosas son tan A maravillosas. unidade do corpo de La Cristo, unidad del cuerpo por de causa da Cristo unidade do por Espírito. causa de la unidad Mas del dentro Espíritu. dessa unidade, Pero dentro de esta unidad, quando nós olhamos, cuando miramos, as pessoas não são vemos que las iguaizinhas. personas no son iguales. Não falam da mesma No maneira. hablan de la misma manera. Não se vestem da mesma No se maneira. visten de la misma manera. A igreja de Deus, La iglesia de Dios. ela não é uniforme. Ella no es uniforme. Não é No uniformidade. es uniformidad. É Es unidade unidad e y diversidade diversidad na unidade. en la unidad. Que linda é a igreja de Qué Deus. linda es la iglesia. Então ele de Dios. parte do Entonces él va a partir del uno porque há só porque Espírito hay un solo e espíritu, só corpo. un solo E ele cuerpo. vai para o cada Y él va para el cada A uno. graça foi La concedida. gracia fue concedida A cada a cada uno. Porque o Senhor, ele desceu até as profundezas. Porque el Señor descendió hasta las E profundidades. sabe o que Paulo fala ¿Y aqui? sabe lo que Pablo dice aquí? Esse que desceu Ese que é descendió o mesmo que subiu es el mismo que subió acima de todos os céus arriba de todos los cielos para encher todas para as coisas. llenar todas las E nós já cosas. falamos o que isso Y ya significa. hablamos lo que significa. Todas aquelas lacunas no universo de Deus, Todas estas lacunas en el universo de Dios. quais são essas lacunas? ¿Cuáles son estas lacunas? Lacunas morais. Lacunas morales. Quando Satanás, Satanás- quando Lúcifer caiu Cuando Lucifer cayó e foi julgado por y Deus, fue Julgado por Deus. juzgado. Cuando fue juzgado por Dios, lacunas se abriram nesse universo de Deus. brechas se abrieron en ese universo de Dios. E agora, como Deus iria tratar com essa ¿Y situação? cómo Dios va a tratar con esta situación? Ele podia destruir o diabo Él podría destruir a com Satanás estalar de dedos. con estallar a sus dedos. Muito simples. Muy sencillo. O diabo é só uma criatura. Y porque Satanás, el diablo, es solo una Lúcifer era um ser maravilhoso, Lucifer era un ser maravilloso, querubim da guarda querubim de la ungido. guarda ungida, mas era uma pero criatura. era una criatura. E o Todo-Poderoso Y el Todo-Poderoso poderia destruí-lo com um estalar de dedos. podría destruirle con estallar sus dedos. Isso não seria moral. Pero eso no sería moral. Isso seria baseado no seu poder, Esto sería basado en su poder, mas não seria baseado no seu pero caráter. no basado en su caráter. Ele teria que tratar Satanás Él tendría que tratar a Satanás não de acordo com o seu no de poder, acuerdo con su poder, mas de acordo com o seu caráter. mas de acuerdo con su caráter. Então o que ele fez? ¿Y qué hizo él? Deus estava em Cristo, Dios estaba en Cristo, reconciliando reconciliando consigo consigo mismo. o que o credor fez. ¿Qué es que el creador hizo? Ele chamou a dívida do devedor Él llamó al deudor que le debía para si mesmo. para sí mismo. Ele assumiu a Él dívida. asumió la deuda. Ele tratou com o pecado Él trató con el e pecado. tratou de uma forma Y moral, trató de una forma moral, de uma forma legal. de una forma legal. Então nenhum ser no universo Entonces, ningún ser en el universo pode erguer nenhum dedo puede levantar ningún dedo e dizer que Deus y foi decir injusto. que Dios fue injusto. Não. No. Romanos capítulo 3. Romanos 3. Para que Deus seja Para que justo Dios sea el justo e o y justificador el justificador daquele que tem de fé em aquel Jesus. que tiene fe en Jesús. Então assim ele tratou o Entonces, pecado. así Él va a tratar Assim el ele pecado. tratou Satanás. Así Él trató a E Satanás. quando o Senhor Jesus Y ressuscita, cuando el Señor Jesús Ele resucita, enche todas Él as coisas. llena todas las cosas. não há mais lacuna no No hay universo más de Deus. brechas en el universo de A Dios. justiça de La Deus, justicia de santidade de Dios, Deus, la santidad de glória Dios, de la Deus, gloria de Dios foram fueron vindicadas, vindicadas, foram fueron satisfeitas. satisfechas. Então ele subiu acima de todos os Entonces, Él céus. subió arriba de todos los para cielos encher todas as para coisas. llenar todas las cosas. Agora tem mais uma coisa maravilhosa aqui. Pero una cosa más aquí, maravillosa. Há um versículo citado aqui no verso 8. Hay un versículo aquí en el versículo 8. De onde ele vem? ¿De a dónde viene? Quando ele subiu às alturas, Cuando subió a las alturas, levou cativo o cativeiro llevó cautivo el e cautiverio concedeu y concedió dons aos homens. dones a los hombres. Concedeu. Concedió. Se você for cuidadoso Si usted es cuidadoso, e buscar esse versículo de onde ele va a veio, buscar de a dónde vino ese versículo. você vai ver que Paulo está fazendo aquela releitura Vamos ver que Pablo está haciendo esa relectura que nós falamos no primeiro que dia. hablamos en el primer día. Então ele vai lá no Salmo 68 Entonces él se va allá en
en el Salmo 68, 68, no versículo en el 18. versículo E de 18, lá, y Paulo, de allá Pablo, pelo Espírito Santo, por el Espíritu ele Santo, toma esse versículo agarra ese e versículo ele coloca aqui y va na a carta aos poner Efésios. aquí en la carta a los Efesios. Mas sabe o que ele faz? Pero ¿sabe lo que Pelo hace Espírito él? Santo, Por el Espíritu ele não apenas Santo. coloca aquele versículo do Él Salmo aqui, Él no es que solamente él va a transportar aquel versículo para aquí. ele interpreta Él va esse a versículo interpretar este versículo pelo Espírito Santo. por el Espíritu Santo. Então no Salmo está escrito assim: Entonces, en el Salmo está escrito así: subiste às alturas, subiste a los cielos, levaste levaste cativo o el cativeiro cautiverio e y recebestes recibiste homens por hombres dádivas. por dádivas. O Salmo não diz concedeste. El Salmo no va a decir conceder. Recebestes homens por dádiva. Então, novamente, o Salmo, se você abriu aí sua Bíblia, Abriste tu Biblia, Salmo 68, 18, Salmo 68, 18. subiste às alturas, Subiste a las alturas, levaste cativo o cativeiro, llevaste cautivo el cautiverio, preste atenção, atiendan, e y recebeste recibiste homens por dádivas, hombres por dádivas, até mesmo hasta rebeldes. mismo rebeldes. Não é lindo esse versículo? No es lindo. Está este dizendo que versículo. quando o Senhor Jesus desceu ao Está hablando que cativeiro, cuando Jesús descendió al cautiverio, ele foi até as regiões inferiores fue da terra hasta las regiones inferiores de la e ele tierra, levou o cativo o cativeiro. llevó cautivo el cautiverio. Que cativeiro é ¿Qué esse? cautiverio es este? De modo geral, De una manera general, esse éramos nós. estes éramos Nós nosotros. éramos os cativos. Nosotros éramos los cautivos. Então ele arrombou esse cativeiro. Entonces él va a arrombar este cautiverio E de modo específico, de una manera específica. nesse texto de Efésios, En ese texto, a Paulo los está Efesios, falando sobre 5 Pablo va a decir ministérios: sobre 5 ministerios: apóstolos, profetas, Apóstoles, evangelistas, profetas, pastores e mestres. evangelistas, pastores y maestros. Então ele diz que quando Cristo desceu até o Cuando cativeiro, Cristo descendió hasta el cautiverio, ele recebe él recibe homens por dádivas. hombres por dádivas. Então, irmãos, por favor, não percam o raciocínio Entonces, aqui. hermanos, por favor, no pierdan Veja como el é raciocinio maravilhoso. aquí, como es Em primeiro maravilloso. lugar, o Senhor Jesus recebeu algo. En primer lugar, él recibió algo. Salmo 68, Salmo 18. 68, 18. Recebeu homens por Recibió dádivas, hombres por até dádivas, mesmo rebeldes. hasta mismo rebeldes. Agora, quando Paulo toma esse Pero versículo cuando Pablo agarra ese e versículo usa aqui em y va a Efésios, utilizar aquí en Efesios, pelo Espírito Santo, por el Espíritu ele Santo, troca essa palavra. él cambia esta E palabra. agora ele não diz recebeste os homens. Ahora él no va a decir recibisteis Ele hombres, diz concedeu dons aos él va a homens. decir concedió dones a los E hombres. quais são os dons ¿Y concedidos? cuáles son los dones concedidos? Na verdade, esses dons En la verdad, estos dones não são dons no son no dones sentido ministerial, en ou el seja o que sentido for. ministerial o lo que sea. Esses dons são os próprios homens. Estos dones son los propios hombres. Apóstolos, profetas, Apóstoles, profetas, evangelistas, evangelistas, pastores pastores e e mestres. maestros. Esses são dons Estos son São dones. homens dons. Son hombres dones. que Cristo recebeu para si, Cristo recibió para sí, que Ele purificou, que él purificó, que Ele santificou que él santificó e que Ele y concedeu que él concedió como dádiva como dádiva à igreja. a la iglesia. Para quê? ¿Para qué? Para que esses homens dons Para que estos hombres dones pudessem ser instrumentos de Deus. pudieran ser instrumentos de Dios. Para quê? ¿Para qué? Para eles fazerem a obra de Deus? ¿Para ellos hacer la obra de Dios? No. No. Para que eles pudessem Para que equipar os santos. Puedan equipar a los Equipar santos. os santos. Para que ellos puedan equipar a los santos. Para que os santos desempenhem o Para seu que serviço estos santos desarrollen su servicio para a edificação do para corpo la de Cristo. edificación del cuerpo de Cristo. Então aqui nós temos duas coisas a Entonces compreender. aquí tenemos dos cosas para comprender. primeiro lugar, En primer lugar, Que é o Senhor Jesus que es mesmo el Señor Jesús mismo, quem concedeu esses el dons à que va a igreja. conceder dones a la iglesia. E nós temos que ser gratos ao Y Senhor. tenemos que ser gratos Graças ao Senhor pelos apóstolos, Gracias al Señor por los pelos apóstoles, profetas, por los evangelistas, profetas, por los os evangelistas, pastores, por los os pastores, por mestres. los maestros. Sim, graças ao Senhor. Sí, gracias al Señor. Mas Pero, qual é o ministério dessas pessoas? ¿cuál es el ministerio de estas personas? Equipar os santos. Equipar
a los santos. Não tomar o lugar dos santos. No tomar el lugar de los santos. Não fazer o papel da igreja. No hacer el papel de la iglesia. Esses dons não são a igreja. Esos dones no son la iglesia. Eles vão operar para a edificação da igreja. Esos dones van a obrar para la edificación de la iglesia. Então o verso 13 vai dizer: Entonces, en el versículo para 13 o vamos a ver, aperfeiçoamento dos para el santos. perfeccionamiento de los santos. E a palavra exata ali E é a para palavra exata equipamento dos santos. Equipamento de los santos. E olhe com atenção esse Mire versículo. con atención ese Para versículo. que esses santos, Para que estos santos eles desempenhem o seu serviço. para que desarrollen su servicio. E o versículo Desempeñar. termina assim: Y el versículo va a terminar para así, edificação do para corpo de Cristo. edificación del cuerpo. Então não se engane. Entonces no se Não engañen. são os apóstolos, profetas, evangelistas, No son pastores los e apóstoles, mestres. profetas, evangelistas, pastores y maestros. Não são eles No son ellos que vão edificar a que van a igreja. edificar la iglesia. Eles vão equipar os Ellos van santos a equipar, para que os santos desempenhem o seu Para que serviço los santos desarrollen ese servicio. para a edificação Para do la corpo de edificación del Cristo. cuerpo. Quão importante é isso, Cuán irmão? importante es. Porque muitas vezes parece que o nosso Porque serviço, muchas veces parece que nuestro servicio, ao invés de ser um fogo al invés de embaixo da ser panela, un fuego debajo de la cacerola, ele se torna uma tampa da panela. él es una tapa de la cacerola. Nós precisamos ser o fogo Pero embaixo da panela necesitamos ser el fuego que está abajo e não a tampa da y no la panela. tapa, Para equiparmos os santos, para equipar a los para santos, que eles desempenhem para o seu que ellos serviço. desempeñen su servicio. Agora é claro, há uma ordem aqui. Ahora hay una orden. Sim, há uma ordem. Sí, hay Porque una Deus é um orden. Deus de ordem. Porque Dios es un Dios Tudo de seja orden. feito com decência e Todo sea ordem. hecho con decencia y Então, 1 orden. Coríntios 12 diz assim: Entonces, 1 de Corintios 12 va a a decir: uns estabeleceu Deus na a igreja. unos estableció Dios en la iglesia. E há uma ordem ali. Y hay una orden ahí. E ele diz Y él primeiramente va a decir, apóstolos, primeramente apóstoles. e depois Y profetas, después profetas. e depois Y mestres. después maestros. Então há uma ordem. Entonces hay una, Mas essa una ordem Pero esta orden Não é no hierarquia, es jerarquía. é uma ordem divina, Es orden divina. uma ordem de funcionamento. Orden de funcionamiento. Porque se há dificuldades na casa de Porque Deus, si hay dificultad en la casa de dificuldades Dios, ligadas à visão, dificultades ligadas a la visión, quem deve falar? ¿quién tiene que hablar? Nós vamos fazer uma assembleia? Vamos a hacer una asamblea. Isso é igreja? Eso es iglesia. Democracia divina? Democracia divina. Não. No. A igreja é teocracia. La iglesia es teocracia. Se há uma dificuldade ligada Si à hay visão, una dificultad ligada a la visión, quem vai falar? ¿quién va a hablar? Os profetas. Los profetas. Eles são responsáveis pela visão. Ellos son los responsables. Havendo entre vós profetas, Habiendo en vosotros profetas, falem 2 ou 3, hablen 2 o 3. e os outros julguem. Y los otros juzguen. Então os profetas vão falar, Entonces los profetas van a hablar. e a assembleia vai Y ouvir. la asamblea va a oír. Porque não é democracia. Porque no es E democracia. não é um profeta, Y no es un profeta. mas é um grupo de Pero profetas. es un grupo de profetas. Irmãos maduros, Hermanos maduros. que têm discernimento espiritual, que tienen discernimiento que são espiritual, vistos como boca de que son Deus vistos como boca de Dios no meio da assembleia. en medio de la asamblea. Isso é muito importante. Eso es muy Isso importante. não é Eso hierarquia. no es jerarquía. Isso é a ordem de Eso funcionamento es el orden divina. de funcionamiento divino. Por isso, primeiramente Por eso, apóstolos, primeramente e depois apóstoles, profetas, después e em profetas, terceiro lugar, en tercer, mestres. maestros. Por que os mestres vêm em terceiro ¿Por lugar? qué maestros en tercer lugar? Porque os mestres vão fazer um trabalho Porque de ellos martelo, van a hacer un trabajo de martillo, aquele trabalho minucioso ese trabajo minucioso para para edificar la edificación sobre a visão dos sobre la profetas. visión de los profetas. Então, irmãos, como nós precisamos Entonces, na casa hermano, de Deus ¿cómo necesitamos en la casa de mais Dios profetas de más profetas que tenham a boca de Deus que tengan la boca de a Dios, mente de la Deus. mente de Dios? e como nós precisamos de mais Y mestres, cómo necesitamos más maestros, muitos mais mestres, muchos más que maestros, trabalhem com a palavra que de Deus, trabajen con la palabra de Dios, esmiuçando a palavra de Deus, esmiuçando la palabra para que de os Dios, santos possam para que comer. los santos puedan E comer. à medida que os santos vão Y a la comendo, medida que los santos van alimentando, então eles vão desempenhando o seu ellos pueden serviço desempeñar su servicio para a edificação do para corpo la de Cristo. edificación del cuerpo de Essa é a Cristo. igreja. Esta es la iglesia. Você sabe que algumas vezes esse ministério Algunas veces este é ministerio comparado àquele andaime. es comparado a ese andamio. Andamio. É uma boa figura. Es una buena figura. Porque quando um edifício está sendo Porque construído, cuando se construye un o edificio, andaime é colocado. el andamio es A colocado. beleza não está no andaime. La belleza no está en el andamio. Quando aqueles funcionários terminam o serviço, Cuando los albañiles terminan ese servicio, final do dia, en el final del día, eles não se preocupam em varrer o ellos andaime. no están preocupados en barrer el andamio. Não se preocupam em pintar No o están andaime. preocupados en pintar el andamio.
O andaime é um El instrumento andamio es un instrumento indispensável. indispensable, Mas a glória não pero está la no gloria no andaime. está en el andamio. Quando aquela casa é Cuando la edificada, casa es edificada, então o andamio pode ser entonces removido. el andamio puede ser Quando removido. vier o que é perfeito, Cuando venga lo que es perfecto, então o que é em parte entonces será lo que es aniquilado. en parte va a ser E aniquilado. todos nós conhecemos em Y parte. todos nosotros conocemos Profetizamos en en parte, parte. profetizamos en parte. Então, esses Entonces, ministérios estos ministerios são dádivas de Cristo son à dádivas igreja. de Cristo a la E é iglesia. assim que nós devíamos ver. Y así que debemos de Sabe ver. como nós costumamos fazer? ¿Sabe qué acostumbramos a Nós hacer? somos muito extremistas. Somos muy extremistas. Ou nós pegamos essas O pessoas agarramos a esta gente e colocamos numa y plataforma ponemos en un altar, en una plataforma, e prestamos culto para y elas. empezamos a cultuar a Ou esas nós não podemos personas. viver sem este No irmão. podemos vivir sin este Ou hermano. o ministério desse El irmão. ministerio del Esse irmão é tão El especial. hermano es tan especial. Ou então nós assumimos O o caminho entonces contrário. asumimos otro camino. Ninguém significa nada. Nadie significa nada. E nós não honramos Y no honramos aqueles que Deus tem a levantado aquellos que Dios ha como levantado boca de Deus, como boca de como Dios, mente de Deus como mente no de meio Dios, dos irmãos. en medio de los E quem hermanos. perde com isso? ¿Y quién va a perder con eso? Todos nós. Todos nosotros. Todos nós perdemos. Todos nosotros perdemos. Então, irmãos, que nós não sejamos meninos, Entonces, hermanos, que no seamos que niños. o Senhor nos ajude. Que el Señor nos ayude. Nós não colocamos homens em No plataformas. vamos a colocar los hombres en plataforma. Eles não são centro de nada. Ellos no son centro de nada. Mas nós também não Pero desprezamos tampoco vamos menospreciar os dons que o Senhor los Jesus tem dones dado que à el igreja Señor Jesús ha dado para a edificação para da la igreja. edificación. Então, que o Senhor também nos ajude Que el nesse Señor equilíbrio. también nos ayude en ese. Sabe, irmãos, em alguns grupos cristãos, Sabe, hermanos, en algunos grupos cristianos, deixe-me citar um exemplo desse voy problema. a citar un ejemplo de ese Muito simples. muy E sencillo. por favor, me entenda Y bem, por favor, entiéndame, para que você não vá deturpar minhas para palavras. no deturpar mis palabras. Mas normalmente, quando grupos vêm de um contexto Pero generalmente cuando grupos vienen de un contexto em que homens eram muito honrados en que hombres eran muy honrados e colocados em plataformas colocados en e plataformas que tinham sempre os primeiros y que siempre lugares. tenían los primeros E lugares. quando o Senhor abre algo mais da Cuando el visão Señor abre algo más de la e visión vemos a Cristo, y vemos a vemos a Cristo, igreja, vemos la iglesia, vemos o corpo, vemos al cuerpo, vemos o ministério vemos de el todos os ministerio de todos los santos. santos, Então nós corremos aí um risco, corremos un irmos riesgo para o outro extremo de ir para otro e extremo deixamos de honrar, y dejamos de de honrar, apreciar, de apreciar, de cuidar de cuidar adequadamente adecuadamente daqueles que o Senhor tem dado à de igreja, aquellos que el Señor ha dado a la iglesia como dons à igreja. como dones a la iglesia. Então, quando nós desonramos Entonces, nesse cuando cuidado, deshonramos en este cuidado, nós estamos desonrando os dons de Cristo estamos deshonrando los dones e de estamos Cristo desonrando a y Cristo, estamos deshonrando a Cristo porque foi Ele que os concedeu. porque Él que os concedió. Então, não sejamos extremistas. Entonces no podemos ser extremistas. Não vamos agir de um lado no vamos a errado, actuar de un lado e nem de um equivocado, outro lado ni de errado. outro lado. vamos apenas reconhecer o que o Vamos Senhor tem apenas feito reconocer lo que ha e hecho adorar el o Senhor y adorar al e Señor. amarmos uns aos Y amarnos outros unos e a apreciarmos otros, uns aos y outros preciarnos e unos cuidarmos a uns otros, dos y cuidarnos outros unos a otros e apreciarmos uns aos y outros. preciarnos unos a otros. Então, a última sessão, Entonces la última sección, os últimos 4 versículos, los últimos 4 de versículos, 13 a 16. de 13 a 16. Também uma linda sessão. También es una linda sección. Sabe qual é o tema aí? ¿Saben cuál es el tema ahí? Maturidade. Maturidad. Madurez. Então agora nós dividimos os 16 versículos. Dividimos los 16 versículos. Os primeiros 2, Los primeros 2, amor. amor. Os próximos, de 3 a Los 6, próximos, de 3 a 6, unidade. unidad. Depois de 7 a De 12, 7 a 12, diversidade. diversidad. Depois de 13 a De 13 a 16, 16, maturidade. Você vê a ordem? Vean el orden. Andando em amor, Andando en amor, preservando a unidade, preservando la unidad, praticando a practicando diversidade. la diversidad. Qual vai ser o resultado? ¿Cuál va a ser el resultado? Maturidade. Madurez. Que sessão maravilhosa Qué é essa. sección maravillosa. Então no versículo 13 ele diz: Entonces en el versículo 13 vemos, até que todos cheguemos à unidade da fé hasta que todos lleguemos a la unidad e do de la pleno fe, conhecimento y do del Filho de pleno Deus, conocimiento a del Hijo de perfeita Dios, a la varonilidade. perfecta varonilidad. O que significa ser varonil? ¿Qué significa ser varonil? Significa ser um homem crescido, Significa ser un hombre um homem adulto, crecido, adulto, um homem maduro, maduro. perfeita maturidade. Perfecta madurez.
até a medida da hasta la estatura medida de la estatura da plenitude de de la Cristo. plenitud de Cristo. São 4 versículos, São 4 de versículos, 13 a 16. de 13 a Todos 16. falam de maturidade. Todos hablan de madurez. Olha o verso 14. Vean el versículo Para que 14. não mais sejamos como meninos. Para que não seamos mais como niños. Que lindo, irmãos. Que lindo. Na medida que aqueles dons que o Senhor concedeu para a igreja, Na medida que estos dones foram concedidos à igreja, eles são capturados pela eles visão são celestial. capturados por la visión celestial. Eles não servem o seu próprio ventre. Não servem mais a seu próprio Não estão ventre. buscando sua própria Não glória. estão buscando mais Eles sua própria amam a glória. Cristo. Já amam a Cristo. Amam a igreja. Amam a igreja. Servem a igreja. Sirven a la igreja. Então os santos são E equipados. os santos estão E qual o sendo resultado? equipados. E qual vai ser o Não resultado? sejamos mais meninos. Não sejamos mais ninhos. Ou, irmãos, no seio da igreja Hermanos, hoje, en el seno de la iglesia quantos meninos há? quantos niños Quanta hay? meninice, irmãos. Quantos Nós estamos como niños? dentro de pequenos berços, Es como que estamos dentro de pequeñas cunas, brincando com os nossos chocalhos jugando con nuestros e juguetes, disputando uns com os outros. disputándonos unos con otros, Mas apenas meninos. pero apenas niños. Nós fomos chamados Fuimos llamados para deixar-nos levar para o que é dejarnos ser perfeito. levados para lo que es perfecto. Então, para que não sejamos Entonces, meninos para que no seamos niños, agitados de um lado para outro. agitados de un lado para el otro. Qual é a maior característica dos meninos? ¿Cuál es la más grande característica de los niños? Talvez de las duas criaturas? delas. Quizá dos de ellas. Que são complementares. Que são complementares. Em primeiro lugar, Primero, um cristão menino, cristiano niño, ele precisa ser cuidado él o tempo necesita todo. ser cuidado todo el tiempo. Ele chama atenção para si Él mesmo llama todo o atención tempo. hacia sí mismo todo el tiempo. Ele quase que leva na reunião um cartaz assim Casi lleva un escrito: cartel en la reunión. olhem como eu estou Miren sofrendo, cómo sufro. cuidem de mim, Cuiden de mí. para que não sejamos mais meninos. Para que no seamos más como niños. Sim, irmãos, na igreja nós Sí, sempre teremos hermanos, meninos. Siempre vamos a tener E nós niños. precisamos cuidar dos meninos. Necesitamos cuidar a estos Sim, niños. isso é uma verdade. Es una verdad. Mas o desejo de Deus Pero el deseo é que de não Dios permaneçamos es que no meninos, permanezcamos niños, que possamos que crescer, podamos crecer, para que então nós assumamos a nossa para que asumamos responsabilidade. nuestra responsabilidad. Então um menino precisa ser cuidado o tempo todo. El niño necesita ser cuidado todo el tiempo. E a outra Y característica, hay otra característica complementar, complementar. ele nunca assume Él responsabilidade nunca va a asumir responsabilidad por outros, por otros. porque ele só pensa Porque em si él mesmo, solamente piensa nas en suas sí dores, mismo, en sus dolores, suas necessidades, en sus necesidades, suas tribulações, suas lutas. sus luchas. Esse é o menino. Este es un niño. Então, para que não sejamos Entonces, meninos, para que no seamos niños, agitados de um lado para outro, agitados de un levados lado para ao el otro, redor por todo vento de levados doutrina alrededor por todo viento de e pela doutrina artimanha dos y de homens, las artimañas de los astúcia, hombres, la astucia de com los que hombres, induzem ao erro. que conduce a los Então, o errores. verso 15, En el versículo 15, seguindo a verdade em amor. siguiendo la verdad en amor, Olha a palavra cresçamos, mire la palabra crezcamos, porque essa sessão é uma sessão sobre maturidade. porque esta es una sección sobre madurez. Então, cresçamos. Entonces, crezcamos. Agora, aqui há uma nota maravilhosa. Ahora aquí hay una nota Como maravillosa. nós vamos crescer? ¿Cómo vamos a crecer? Tem duas coisas aqui. Hay dos cosas. Primeiro, Primero, seguindo siguiendo a verdade la verdad em amor. en amor. Que equilíbrio maravilhoso. Qué equilibrio maravilloso. Se nós queremos produzir um mal na vida dos nossos irmãos, Si queremos producir un mal en la vida de nuestros é hermanos, só nós separarmos essas es duas solamente coisas. apartar estas dos. Quando você quer se mostrar o mais Cuando amoroso, queremos ser el más ó, amoroso, como você é como amoroso. sos amoroso. Você é tão Sos amoroso tan amoroso que você não fala a verdade para que ninguém. no habla la verdad a nadie. Você não toca a ferida de ninguém. No toca la herida de nadie. Você é tão amoroso. Sos tan amoroso. Outros são tão verdadeiros. Otros son tan verdaderos. E com isso eles são tão duros. Y con eso son tan duros, Tan ásperos. tan ásperos. Mas seguindo a Pero verdade siguiendo la em verdad amor. en amor. Esse foi o nosso Senhor Jesus. Este fue nuestro Señor. Irmãos, há uma linda passagem no livro de Lucas. Qué lindo pasaje hay en el libro de Lucas Lucas. 10. Lucas 10. O Senhor Jesus encontra o jovem rico. El Señor Jesús encuentra un joven rico. Você lembra? ¿Se acuerdan? O que o jovem rico precisava? ¿Qué necesitaba ese joven rico? Verdade Verdad e amor. y amor. Então a passagem de Lucas vai dizer assim: Entonces Lucas pasaje Jesus va a decir, olhou para o jovem Jesús rico mira a ese joven rico e o
y amou. le amó. E o amou. Y le amó. E porque o Senhor o amou, o que o Senhor Y fez? porque el Señor le amó, ¿qué hizo el Señor? Vai, vende tudo Va, que tens vende todo lo que e tienes dá aos y pobres. da a los pobres. Então terás um tesouro no Entonces céu. vas a tener un Parece que tesoro o Senhor en los foi tão cielos. duro com ele, não Parece é? que fue tan duro el Señor. Porque no caso daquele jovem Porque en rico, el caso de ese joven não rico, havia outro remédio. no había otro remedio. Havia um Deus Había assentado no coração un dele. Dios sentado en su corazón. Um Deus. Un Dios forte. Un Dios fuerte. Mamon, Un mamón. riquezas, Riquezas, dinheiro. dinero. Estava sentado no coração Ahí daquele homem. estaba en el corazón de este E o hombre. Senhor o amou. Y el Señor le amó. Então o Senhor tocou o dedo lá Entonces naquele el Señor Deus. puso el dedo en ese Vai e Dios. vende tudo que Va, tens. vende todo lo que tienes. E ele se retirou triste, Y él salió triste porque era dono de muitas porque propriedades. poseía muchas Isso é propiedades. seguir a verdade em Esto amor. es seguir la verdad en amor. Precisamos falar a Y verdade uns para com necesitamos os outros. hablar la verdad unos Deixando para a con mentira. otros. Dejando la mentira. Fale cada um a Hable cada verdade uno com la o seu verdad próximo. con su prójimo. Porque somos membros Porque uns dos somos outros. miembros unos de otros. Mas quando você fala a verdade para um outro membro, Pero cuando vamos a hablar la verdad a un otro miembro, o que você quer não é extirpar esse membro. no queremos lastimar a este O que miembro. você quer é que esse membro seja sarado pela Queremos que él verdade. sea sanado por la verdad. Agora, irmão, Pero hermano, a responsabilidade de falar a verdade em amor la responsabilidad de hablar la verdad en amor é nossa. es nuestra. Verdade em Verdad amor. en amor. Temos que cuidar desses dois Tenemos pontos. que cuidar estos Mas dos pense puntos. sobre uma coisa aqui. Pero vean una cosa aquí. Os resultados Los resultados não são responsabilidade nossa. no son nuestra responsabilidad. Muitas vezes nós falamos a Muchas verdade veces hablamos la verdad em amor. en amor. E como jovem rico, Y como el joven alguns rico, se ausentam. algunos se Isso fueron. não é responsabilidade Esto nossa. no es nuestra Isso é responsabilidad. responsabilidade de Deus. Esto es responsabilidad de Dios. Deus há de tratar com Dios eles. ha de tratar con él. Nós devemos permanecer com a nossa porta Debemos aberta. permanecer con la puerta abierta. Sempre. Siempre. Se algum irmão fecha a porta Si para algún hermano nós, cierra la puerta a nosotros, deixe que ele feche a porta. deje que él cierre la Mas puerta. mantenha a sua Pero porta mantenga tu puerta aberta. abierta. bem aberta. Bien abierta. Para que um dia que ele estiver em Para que el día sofrimento, que él esté en sufrimiento, em angústia, en angustia, ele abra um pouquinho a porta él dele, puede abrir un chiquitito su puerta. ele vai ver que a sua y va a porta ver que tu puerta nunca esteve fechada. nunca estuvo cerrada. Seguindo a verdade em Siguiendo amor. la verdad en Graças ao amor. Senhor pelo caminho Graças da ao igreja. Senhor por el Esse é o caminho caminho da da igreja. igreja. Este es el Não é caminho sermos da igreja. políticos. Não é ser Não é político. sermos emocionais. Não é emocionais. Não é sermos No es melodramáticos. melodramáticos. Não é um amor No romântico. es un amor romántico. É um amor em verdade. Es un amor E uma en verdade verdad em y una amor. verdad en amor. Seguindo a verdade em amor. Siguiendo la verdad en amor. Cresçamos em tudo. Crezcamos en todo. Naquele que é o cabeça. En aquel que es la cabeza. Cristo. Cristo. Então aqui entra o assunto do reter a Aquí cabeça. viene el tema de retener Mas não vamos entrar la nesse cabeza, assunto. pero no vamos a Esse é um entrar. longo assunto. Es un largo tema. Esse é o assunto de Colossenses 2. Este es un tema de Colosenses 2. Retendo a Reteniendo cabeça. la cabeza. Então, concluindo, Entonces, haciendo una o conclusión, último versículo, el último versículo, verso 16. el 16, De quem todo o corpo, en quien todo el cuerpo, suprido, bien, bem ajustado, concentrado, unido entre bem sí, vinculado, bien ajustado, por juntas, por conjunturas, ligamentos. ligamentos. Que lindo é o corpo de Cristo. Qué lindo es el cuerpo Alguns de Cristo. irmãos, Hay algunos hermanos, Eles nem mesmo abrem a sua boca, ellos ni mismo abren su boca, mas não é pero necessário. no es necesario. Eles são juntas no corpo de Porque Cristo. son conjunturas en el cuerpo de Juntas no Cristo. corpo de Cristo. Conjunturas. Quão maravilhosos são os dons de Cuán Deus. maravillosos son los dones de A Dios igreja. en la iglesia. Alguns irmãos são juntas de uma maneira tão maravilhosa. Algunos hermanos son conjunturas de una manera tan maravillosa. Eles têm pelo Espírito Ellos tienen por el essa Espíritu capacidade de ligar os irmãos. esta capacidad de atar a los Juntas hermanos, y ligamentos. unir a los hermanos. Então, o auxílio de toda junta Entonces, el auxilio de toda e coyuntura a justa cooperação que de va a cada ajustar parte. la cooperación de cada parte. Agora, a última frase. Entonces, la última frase. Assim, a igreja efetua o seu Así próprio va- aumento La iglesia va a efectuar su propio crecimiento para a edificação de para la si mesmo edificación de sí mismo em amor. en amor. Ou seja, O sea, a sessão começa com amor la sección empieza con amor e termina com y amor. termina con amor.
suportando-vos uns aos outros em amor unos a otros en amor. e edificando a si mesmo em amor. Edificándose a sí mismo en Agora, amor. uma última nota para Una terminar. última nota para terminar. Tem algo ainda precioso embutido aí. Hay algo aún precioso que está ahí. Preste atenção no que escondido. diz o versículo 16. Vea lo que dice el versículo 16. A igreja efetua La iglesia o seu próprio aumento. efectúa su propio aumento. Por quê? Porque ele é um corpo Crecimiento. ¿Por vivo qué? Porque es un cuerpo vivo. para edificação para de si mesma edificación de sí mismo. em amor. En amor. Essa frase, efetua o seu próprio aumento, Esta frase efectúa su propio crecimiento. tem muita implicação. Tiene mucha implicación. Vamos colocar em outras palavras. Vamos a poner en otras palabras. A igreja La iglesia não precisa no necesita de nada de nada externo a ela externo a ella para ser edificada. para ser edificada. Ela não precisa de filosofia. Ella no necesita filosofía. Ela não precisa de no psicologia. necesita psicología. Ela não precisa de no autoajuda. necesita autoayuda. Ela não precisa de nada Ella no dessas coisas. necesita de nada de esas Essas coisas pelejam contra a Esas edificação cosas da igreja. pelean contra la edificación de la iglesia. A igreja tem todos os La recursos iglesia necessários tiene ya todos los recursos pelo necesarios Espírito e pela palavra por el Espíritu y por la palabra para ser para edificada ser edificada e efetuar o seu y efectuar próprio aumento. su propio crecimiento. Então nós precisamos ser cuidadosos de novo aqui, Necesitamos ser otra vez porque nós temos cuidadosos, recebido uma porque enxurrada hemos recibido montones de autoajuda de autoayudas e de psicologia y psicología nos livros chamados en evangélicos. los libros llamados Não tem evangélicos. nada de evangélico. No hay nada de evangélico. São livros de autoajuda São disfarçados. livros disfrazados. Livros de psicologia Livros de disfarçados. psicologia Nós disfarçados. não precisamos de psicologia para conhecer o homem. necesitamos de psicología para Nós precisamos conhecer a palavra de Deus Necesitamos conocer la palabra para de conhecer Dios o homem. para conocer al Então que hombre. o Senhor nos ajude Que el nisso, Señor irmão. nos ayude en eso. Porque nós temos sido Porque hemos sido provados probados nesse assunto. en este punto. Não sei se é verdade quanto a você. Yo no sé si es una realidad en cuanto a vos. Penso que sim. Pienso Com que muitos sí, de nós. como muchos de nosotros, Recebendo convites pelo correio recibiendo invitaciones por el correo para participarmos de para treinamento participar de entrenamientos de líderes de evangélicos, líderes de evangélicos, pastores de evangélicos. pastores E evangélicos. quem vai ministrar os ¿Y treinamentos quién va a ministrar los treinamentos? são Son psicólogos, psicólogos, são sociólogos. son sociólogos. Esse não é o caminho da Ese igreja. no es el camino de A igreja la não iglesia. precisa dessas La muletas, iglesia no necesita de estas muletas. porque ela efetua o seu porque próprio ella aumento. efectúa su O que propio nós crecimiento. precisamos, Lo que nosotros necesitamos. olhos abertos, Ojos abiertos. revelação Revelación da palavra de Deus. de la palabra de Dios. Amém.